Pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um webinar da YouShare. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um bate-papo com a Alessandra Nishimura e com a Helena Brenan. A gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante, que é justamente os desafios de quando nós temos a nova geração, que pode até estar um pouquinho mais distante ali do fundador, né? Daqui a pouquinho eu vou apresentar e, obviamente, a Lê e a Helena vão falar um pouquinho da história delas, mas, poxa, na terceira, na quarta geração, né, é uma geração que pode até estar um pouquinho mais distante do fundador, mas próximo dos seus valores, né? Então, no objetivo nosso de explorarmos, né, temas que sejam de relevância para as famílias empresárias, essa é a missão da YouShare. Nós queremos que nesse nosso bate-papo aqui vocês possam aproveitar muito da história, né, da trajetória dessas famílias belíssimas, né, que a família Nishimura, a família Brenan, pode aqui compartilhar nas pessoas da Ale e da Helena. Então, quero aqui que todos sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso, mais um webinar, e eu já, então, começo pedindo para a Alessandra contar um pouquinho, né, da sua própria trajetória, como terceira geração. Ale, conta um pouquinho para a gente como que é essa relação da família com os negócios. Oi, Fábio, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui prestigiando. Eu e a Helena, um prazer poder estar aqui com todos vocês essa noite. Bom, eu sou terceira geração, como o Fábio falou, né? E tem uma carreira um pouquinho longa, né? Eu fiz uma carreira, na verdade, fora da empresa, para depois começar esse caminho de estar voltando para a empresa familiar. E costurando tudo isso. Fábio, eu já posso responder tudo ou você só quer um pouquinho? Eu quero só um pouquinho, Ale. A gente tem certamente muito o que conversar. É, quero aqui pedir para a Helena, como quarta geração, Helena, conta um pouquinho aí da sua trajetória e, ao se apresentar, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao pronto aceite de vocês duas, né, de estarem aqui com a gente e compartilhando as trajetórias e as experiências de vocês. Helena, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Helena Brenan, eu sou quarta geração da família Cornélio Brenan. E a minha trajetória, na realidade, com a governança familiar começou dentro da minha própria família. Então, acho que o meu background como psicóloga me ajudou nisso, né? Eu acho que todo mundo que tem família sabe a dificuldade de trabalhar com famílias. E aí, no momento que eu entrei no conselho de família há 6 anos atrás, eu fui descobrindo, na realidade, a minha vocação e a minha paixão pela governança familiar. E aí eu comecei a participar de encontros, comecei a fazer cursos, comecei a me formar na área da governança familiar. Hoje eu sou consultora, junto com a minha sócia Marisa, de uma consultoria para a governança familiar. E eu acho que todo o meu universo sempre volta para a governança familiar e eu consigo sempre trazer tanto o que eu aprendo na família para fora, para a consultoria, tanto a minha experiência na consultoria de volta como bagagem para a minha família. Então, eu espero que eu consiga ainda passar muitos anos contribuindo para a minha governança familiar. Eu acho que a minha grande vocação é isso, né? Hoje, ninguém da quarta geração, que somos nós, nem da terceira geração, que são meus tios, estão envolvidos na gestão. A gente tomou essa decisão enquanto família de ficar somente a nível estratégico no Conselho de Administração. Então, eu acho que também o Conselho de Família foi uma porta de entrada super importante para mim, que eu me aproximei demais dos negócios, eu criei um vínculo mais forte do que eu já tinha, e eu acho que isso serve muito como uma forma de unir também a família, não só de preparar os membros, os acionistas, para estarem onde eles precisam estar. Excelente, Helena. Eu quero aqui também apresentar rapidamente os nossos especialistas da YouShare, que estão aqui comigo, nos acompanhando. A gente tem aqui o André, então, o Eduardo Najar, o Ralph e o Fernando, que tradicionalmente já tem feito aí o papel de fazer a mediação das perguntas. Então, todos vocês são muito bem-vindos também para colocar os seus comentários, as suas perguntas para as nossas convidadas, né?
Para a gente aqui falar um pouquinho mais sobre essa conexão de vocês com os negócios. E eu sei que tanto a Lê quanto a Helena têm um papel muito importante justamente nessa relação entre família e negócios. Queria começar com você, Ale, para que se você puder falar um pouquinho, né, da trajetória de negócios, né, o que faz, aonde que está, para o nosso público poder entender um pouquinho do contexto, e já emendar a sua participação, que eu tenho certeza tem sido muito importante para essa relação, né, da família e negócios na governança familiar. Um pouco do grupo, Fábio? Sim. Tá, então o Grupo Jato ele foi fundado em 48 pelo meu avô, um imigrante japonês, e ele veio para o Brasil em 32, e ele resolveu pegar o trem e ir para o lugar mais longe possível de São Paulo, foi parar lá na estação, a última estação da linha do trem da Oeste Paulista, que era a cidade de Pompeia, e lá ele começou com o Conserta-se Tudo, né? Uma pequena oficina, Conserta-se Tudo, até depois lançar, acho que 2 marcos muito fortes para a gente, né, no grupo, que foi a primeira polvilhadeira nacional e depois, em 79, a primeira colhedora de café do mundo, né? Acho que isso é uma das coisas que traz... Já comecei a chororô, né? Mas que traz muito orgulho, né? E é porque, gente, eu tô aqui para falar do meu avô, para falar de valores, e eu não sei falar dessas coisas sem chorar, viu? aguenta o meu chororô, porque é normal. E aí o grupo cresceu, ele diversificou, não ficou só na agrícola, ficou na área, foi para plástico, foi para logística, né? Para a saúde, a gente está agora na área da saúde também, acho que tem que diversificar, né? E o meu relacionamento com tudo isso, né, Fábio, começou lá atrás, visitando o meu avô e visitando o meu pai no escritório deles, né, aprendendo a andar de bicicleta lá no pátio da empresa, era tudo junto e misturado. E depois eu fui trabalhar fora e, ao mesmo tempo, paralelo com a minha carreira, eles começaram um programa de desenvolvimento do futuro acionista. E eu fui convidado para participar disso. E aí eu comecei o meu envolvimento com a minha família empresária. Que bacana, Lê. Que ótimo. Deixa eu ouvir um pouquinho a Helena. A Helena até me contou, poxa, Fábio, o meu bisavô, né, que fundou o grupo, faleceu 5 anos antes de você nascer, não é isso, Helena? Conta um pouquinho, como é que vocês então conseguem estar próximos, né, desses valores do fundador e qual tem sido o seu papel nessa conexão e, por favor, Helena, se você puder também contar um pouquinho dos negócios para a gente poder conhecer, né, quem está nos ouvindo aqui também ter o contexto para entender com maior clareza os pontos que você vai poder compartilhar com a gente. Sim, perfeito. Então, nós somos um grupo pernambucano, a gente está completando 103 anos desse ano. Hoje a gente atua em energia renovável, vidros planos, real estate e cimento, né? Lá atrás, em 1917, quando o meu bisavô, desculpa, fundou o grupo, a gente tinha um portfólio totalmente diferente. O primeiro negócio que ele herdou foi uma usina de açúcar, a gente passou por tijolo, por telha, a gente produziu cerâmica, a gente produziu porcelana fina, a gente produziu vidro oco. E hoje a gente está aqui 103 anos depois, e como eu já tinha falado, né, eu nunca conheci o meu bisavô, acho que a maioria dos meus primos mais velhos tem uma memória muito vaga dele, porque ele faleceu quando os meninos eram muito pequenos. Só que eu acho que a forma como a história é passada para a gente, através do meu avô e através do meu pai e dos meus tios, você consegue ver a pessoa que foi o fundador do grupo. Então, o meu avô tem uma cultura muito forte de contar história. Ele vai dando exemplo das coisas que aconteceram, ele vai falando como o pai dele era, e aí a gente vai criando essa visão do fundador na cabeça da gente, que é como se a gente conhecesse ele, o que é uma coisa assim, totalmente bizarra. E teve até num momento que na data de aniversário do meu bisavô, a minha prima, que nunca conheceu o meu bisavô, escreveu um texto, e o meu avô leu e falou, eu estou emocionado, porque parece que você conheceu ele. E aí ele achou esse texto tão assim fidedigno à imagem do meu bisavô que ele colocou esse texto no nosso livro quando a gente completou 100 anos de história.
Então, também o trabalho desse livro, da criação desse livro, né, e o Conselho de Família foi muito ativo na construção desse livro, trouxe também muitas dessas histórias que já tinham sido contadas pelo meu avô para serem documentadas. E aí, toda vez que eu leio o livro, eu fico como a ler, fico com os olhos cheios de água, fico querendo chorar, fico querendo conhecer o meu bisavô, e, na realidade, é uma honra muito grande que a gente tem, né? Porque a gente tem orgulho do nosso legado, e eu acho que isso é uma coisa muito comum nas empresas familiares. Quando você tem orgulho do seu legado, você conta as histórias dos seus antepassados. E aí eu acho que a forma como o meu bisavô vive, embora eu não tenha conhecido ele, ele vive nos exemplos que ele deixou e ele vive através dessas histórias que são repassadas. Lena, que bacana, né? E um dos pontos que me chamou muito a atenção foi que você, na nossa interação de preparação aqui para esse nosso encontro, você falou assim, poxa, Fábio, gosto muito daquela ideia de que assim a emoção e a razão caminham juntas, né? Claro, você tem toda a sua vivência enquanto pertencente a uma família empresária, e você tem toda uma formação também, como você bem colocou, né? É preciso ser psicólogo ou ter formação terapêutica assim para poder fazer negócios em família? Conta um pouquinho para gente. Olha, eu acho que não, até porque a maioria das pessoas que trabalham no negócio ou nas governanças não tem essa formação em psicologia, mas eu acho que a primeira coisa que você precisa é querer estar junto, né? Então a família tem que estar alinhada de que ela quer trabalhar de fato enquanto família, e aí eu acho que sempre vão ter dificuldades, e aí nesse momento é sempre bom, quando você está ali num momento crítico, você olhar um pouco para fora, olhar um pouco para as outras famílias, para você entender que você não é a única família que passa por necessidades, né? Que passa por dificuldades também. Então, eu acho que essa troca entre famílias faz muito o papel do terapeuta. Claro que numa profundidade diferente, mas só de você trocar com a família, de você enxergar que ela também passou pelos trajetos difíceis dela, eu acho que já dá uma motivação para você buscar soluções para os seus próprios problemas. E aí é claro também que tem profissionais da área que podem ajudar com isso, tem consultoria, tem mediador, e eu acho que é sempre bom a gente, principalmente quando a gente está passando por dificuldades, a gente não se fechar demais enquanto família, porque parece que o mundo é cinza, parece que nada tem solução. E na hora que você começa a se abrir, procurar soluções e procurar pessoas que já usaram daquelas soluções, é que você começa a ver de fato o quão resiliente você é, né? E você vê que de fato você é muito mais resiliente do que você imagina. E aí eu acho que essa crise também veio para provar isso para a gente, né? Que a gente precisava mudar, a gente está mudando, as famílias empresárias, o mundo de forma geral está mudando muito, e eu acho que a gente é muito mais forte do que a gente imaginava, e é sempre bom ter uns aos outros para inspirar e servir de direcionamento. Eu sei, Helena, que, por exemplo, a Lê tem um papel que ela desempenha de gostar muito de compartilhar com outras famílias, né, essa questão da ajuda, né, e como que, por exemplo, um processo de mediação ou de uma consultoria ou de uma organização da família acaba sendo muito importante para esses períodos, né, talvez mais críticos para uma família empresária. Ale, você topa compartilhar um pouquinho da sua visão sobre a importância dessa ajuda nos momentos mais críticos para a família? Não precisa ter uma formação de psicologia, mas a gente trabalha quase como se fosse uma psicóloga, né? Quando a gente tem uma empresa familiar, porque são realmente muitas emoções, muitos egos, a gente tem que aprender a sincronizar tudo, a trabalhar na unidade, né, Fábio? Mas, assim, eu acho que tudo assim também depende, claro, da tua vocação, das tuas habilidades, né? Mas também depende um pouco de que do que a sua empresa familiar ou sua família decidiu ser no futuro, né? Como que ela quer ser essa família empresária? E dependendo do objetivo que ela tem, eu acho que é uma maneira de trabalhar. Então, vou te dar um exemplo. A minha família, a gente decidiu que nós vamos ser uma empresa familiar forte com as famílias fortes. Então, todo o trabalho que a gente tem desenvolvido tem sido na comunicação, tem sido no relacionamento, entendeu? Tem sido na área do perdão, do amor, da bênção, de abençoar as gerações, né? É um trabalho, às vezes ele é um pouco cansativo, confesso, né? Mas eu acredito que com a ajuda de todo mundo a gente consegue chegar lá, a gente consegue perpetuar as nossas histórias. Tem um ponto ali quando a gente fala de perpetuar,
que tem a ver com a inovação, né? E eu sei que a inovação ela pode estar sendo cuidada lá pela área de gestão da empresa, né? Você pode ter lá uma diretoria executiva que está cuidando disso, você pode ter uma inovação aberta, você pode estar conectado com as tendências. Mas em que medida a família tem um papel, no sentido de fazer a conciliação entre aquilo que é a tradição com a inovação? Eu sei que a gente está aqui, numa pergunta que é muito assim, de qual é o papel da família, né? Não no sentido da inovação lá na empresa, mas no sentido de falar assim, bom, como é que a gente vai nutrir, em que medida a gente vai acompanhar as tendências do que está acontecendo e, de fato, direcionar, olha, precisamos nos reinventar, ou como é que assim a gente trabalha a manutenção dessa tradição, desses valores, num mundo que a gente sabe que está mudando o tempo todo, né? E a gente tem essa questão, a gente não quer mudar, talvez, eu estou assumindo como uma premissa aqui, né? Talvez a gente não queira mudar os nossos valores, mas o ambiente está mudando. Como é que a gente faz essa, quase que uma embreagem, né? Como é que a gente faz essa conciliação? Ai, meu Deus, o Fábio tá me pondo em saia justa com essas perguntas longas. Bora lá, Fábio. Então, acho que a gente deu muita sorte de ter um avô que já tinha uma cabeça para frente, né? Porque inventar, criar, quando você não tem nada, eu acho que é muito inovador. Então, o espírito inovador, que faz até parte dos nossos valores, ele já veio ali do meu avô. E a segunda geração, ela conseguiu trazer isso. E aí eu falo por quê? O meu avô, ele estava o tempo todo lá. A segunda geração também estava. É a geração do trabalho, a sociedade do trabalho. Eles estavam todos no trabalho. Então, pensando na inovação e tal. Quando a gente chega agora numa terceira geração, né? A gente não é a sociedade do trabalho, a gente é a sociedade do capital, porque a gente não trabalhou todo mundo lá dentro, né? Da nossa empresa. E como é que a gente consegue manter a empresa inovadora, mas a família também precisa ser inovadora, a família precisa se reinventar para a gente continuar, né? E, olha, graças a Deus tem dado muito certo esse papel. Eu acho que a família, ela consegue ter esse pensamento inovador quando ela está bem, quando ela está em paz, quando ela está unida. Porque a família, ela consegue trabalhar mais sossegada, mais tranquila, quando tem paz, né? E aí eu acho que quando você consegue criar este ambiente de paz, essa estrutura de paz, as coisas começam a evoluir e você tem mais tempo, em vez de você ficar brigando com as picuinhas do teu primo, do teu tio ou da tua mãe, entendeu? Essas picuinhas, você vai ter tempo para inventar, para pensar no futuro, para inovar, não é mesmo? Então, é por isso que a gente gosta muito de trabalhar nesse lado, para não deixar que as picuinhas atrapalhem o propósito que a gente tem, na verdade, para fazer aqui na Terra, o que a gente tem para realizar, né? Tá vendo, Lê? Essas perguntas são ótimas, porque você compartilha mensagens importantíssimas para as famílias empresárias, né? Eu queria ouvir um pouco a Helena nesse sentido de, assim, como conciliar essa inovação e a tradição. Tem essa fala que a Lê coloca de uma forma bastante clara, de que, poxa vida, a gente precisa estar em paz na família, as relações familiares elas têm que estar saudáveis, fortes, para que a gente possa, de fato, gastar energia, investir tempo e dedicarmos às inovações, a fazer. Eu sei, você tem uma fala muito bacana, Helena, que você fala até desse propósito dos negócios da sua família, de serem transformadores da sociedade, né? O que você poderia compartilhar com a gente aqui em termos de como é que a sua família tem lidado com essas questões da inovação, por um lado, né, que pressupõe mudanças, ao mesmo tempo mantendo, né, o código de valores que tem sido aí os balizadores dos negócios de vocês. Tá. Eu acho que parte dessa resposta volta muito para o equilíbrio, né?
entre o legado e o que você quer construir no futuro. Então, eu acho que quando você olha para trás, você entende a trajetória que você acabou de andar, não, que você andou durante os últimos 100 anos, a gente olha para a nossa história e entende o que estava na cabeça do fundador, a gente vê o que o meu avô, enquanto segunda geração, adicionou para aquele negócio, o que a terceira geração está adicionando agora, e o que a quarta geração também já traz de novo. E aí eu acho que uma forma muito importante de equilibrar essas duas visões é colocar as gerações para trabalhar em conjunto, né? Claro que todo mundo no seu devido espaço dentro da governança, todo mundo com a devida formação que é exigida, mas eu acho que quando você coloca visões diferentes e perfis diferentes para trabalhar juntos, isso traz por si só uma transformação, né? Então, lá atrás, quando a gente ainda não tinha uma palavra bonita para transformação, que era inovação, a gente já estava sempre se reinventando, até porque a sobrevivência da família dependia daquilo. Então, tanto o meu bisavô quanto o meu avô saiu e entrou em vários negócios que ou deixaram de ser lucrativos ou deixaram de ter a ver com o DNA da família, e ao longo dessa trajetória eles foram se reinventando para se manter fiéis ao propósito que a gente não tem um propósito escrito, mas a gente tem a frase do fundador que pelo menos eu uso como farol, né? Que ele dizia que ele trabalhava arduamente sempre para gerar emprego para as pessoas, para gerar riqueza e para trazer transformação para o país continente, que é como ele se referia ao Brasil. Então, independente do negócio que você escolhe, quando você mantém em mente que você tem um propósito na sua empresa e um propósito na sua família, essa inovação fica muito mais fácil, porque, na realidade, ela é a longevidade da família e da empresa. Se você não inova, se você não transforma, se você não traz o que é novo, você vai ficar no passado e, em algum momento, você vai parar de existir, porque você vai parar de ser relevante. Então, eu acho que esse equilíbrio entre os diversos perfis tem ajudado muito a gente. A gente tem tido uma participação da quarta geração muito maior do que a gente tinha há 4 ou 5 anos atrás. E a gente tem membros da família, na realidade, em diferentes instâncias da governança, que eu acho que isso ajuda também. Então, talvez, se as pessoas só tivessem como conselheiro de administração e não tivesse também nas outras instâncias, a gente não ia, talvez, ter essa visão dos ângulos diferentes que é tão rica para uma família que está tentando ali, na realidade, perpetuamente se reinventando, né? A sua fala me fez lembrar, Helena, de um conceito, né? Tem um pesquisador, um professor, né? É uma questão acadêmica até, que a visão dele, ele fala assim, olha, a empresa familiar, ela é diferente porque você lida com a loteria dos genes, no sentido de genética, né? Ao invés da empresa que padroniza na porta de entrada, né, um determinado perfil que você quer colocar para dentro, né? Quando você está numa família empresária, você está lidando com uma diversidade de fato, né? De pensamentos, de trajetórias, as famílias nucleares com as suas próprias histórias, cria que quase que um caldeirão ali de diversidade que assim nos leva a dois caminhos, né? Ou a de tirar a paz, né? Como a lei colocou, né? Ou de fato da gente poder fazer o uso dessa diversidade como uma alavanca, né? Da gente conseguir aproveitar no melhor sentido da diversidade para a gente poder pensar diferente e colocar as nossas perspectivas à prova, né? Muito bacana. Eu ainda queria te fazer mais uma pergunta nesse sentido, Helena. Como que é a organização no sentido da família? Em que medida ela, de fato, pode participar ou influencia ou direciona? Como que é a organização daquilo que você, obviamente, puder compartilhar aqui com a gente? Tá, boa pergunta, tá? Então, hoje a gente está nos conselhos de administração, a gente tem 4 integrantes da terceira geração nos conselhos, e uns 6 que são entre conselheiros efetivos e conselheiros observantes. E aí a gente tem um conselho de sócios, a gente tem 2 assentos por ramo familiar nesse conselho de sócios, e o conselho de família, onde a gente tem um representante por núcleo familiar. E aí, através de um programa de formação de acionistas, que a gente acabou revendo há 2 anos atrás, a gente, na realidade, também foi criando formas diferentes, formas a mais de participação desses membros da família. Então, a gente criou comitês do Conselho de Família, nós temos 4 comitês no Conselho de Família, onde a gente tem as gerações diversas também trabalhando em conjunto, a gente tem o nosso Comitê de Transformação Social, que a gente tem as 3 gerações trabalhando juntas, e isso assim, é uma coisa assim, para a gente nunca imaginava que a gente ia ter isso, a gente sempre achou que na realidade a gente ia ter tanta regra e tanta rigidez que a gente nunca ia ter esse momento onde a gente de fato tinha essa troca. E aí eu acho que também essa troca entre a família acontece muito nos momentos de lazer também.
não só entre os negócios, mas nos momentos que a gente escolhe de estar junto, somente enquanto família, que eu acho que é uma coisa que alimenta muito a força que está ali por trás do negócio, né? Então, na hora que você também cuida bem desses vínculos familiares, a probabilidade de você querer dar certo ou querer solucionar um problema junto com o seu primo, junto com o seu tio, junto com sua mãe, é muito maior. Então, a gente está aí desses diversos fóruns da governança, interagindo, cada um tem a sua regra bem definida, né, para que a gente não tenha pessoas que não têm capacidade ou perfil para fazer o que elas estão fazendo, mas eu acho que com essa revisão do programa de acionistas que eu mencionei, a gente começou a transformar a forma como a gente estava enxergando a governança. Então, a gente tinha uma forma muito rígida de fazer a nossa governança. A gente falava, tá, para não dar problema entre os familiares, ninguém vem. E aí todo mundo começou a se distanciar. E aí, quando a gente fez essa revisão, a gente entendeu que talvez as regras da gente estavam rígidas demais. E aí a gente conseguiu, né, com a ajuda de uma consultoria especializada, trabalhar esse programa de formação, e hoje ele não só envolve o trabalho que é feito para o conselheiro de administração, do acionista, mas também tem dentro desse programa contemplado uma raia para carreira e vida também, que aí a gente tenta, através desse programa, justamente ter um conhecimento bom dos nossos familiares, para a gente saber quais são os desafios que eles estão passando, para o conselho de família, de alguma forma, conseguir estar ali disponível para ajudar eles no que eles precisarem. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se quiser pode complementar. Claro, Helena. Pontos muito importantes. O Conselho de Família tem um papel, então, de apoio, de suporte no desenvolvimento dos familiares. Você destacou a importância de termos regras, né? As regras são importantes, mas, ao mesmo tempo, essa questão da flexibilidade e de que a própria regra ela tenha que permitir essa aproximação do DNA com os negócios, né? Eu vou aqui direcionar agora para a Lê, para ela poder talvez compartilhar um pouquinho com a gente, assim, como é que o DNA ele está presente nas decisões, né? Em que medida isso é fomentado, em que medida isso é possível, e talvez assim a pergunta seja também, né? Como é a participação da nova geração nas decisões, né? O que você pode dividir com a gente aqui? O Fábio, então, aqui na Jato, né? A gente não teria conseguido fazer a sucessão se a gente não tivesse preparado o território antes. E preparar o território é você poder estar com a governança em dia. Então, a gente não conseguiria sair da segunda para a terceira se a gente não tivesse já montando um conselho de administração. Por quê? Porque existe um gap de idade entre o meu tio mais novo e o mais velho da terceira geração, onde que a terceira geração não iria conseguir suceder alguém da segunda. E a gente teria necessariamente que fazer uma profissionalização, trazendo um não familiar para a presidência dos negócios. Mas onde que esse profissional iria prestar conta se a gente não tivesse um conselho? Como que ia dar esse relacionamento de acionista com o executivo se você não tivesse o fórum próprio para isso? Então, graças a Deus, o Jorge, que foi o nosso presidente do conselho por muitos anos, né, já visionário, ele foi se atentando para esse problema que a gente ia ter no futuro, e aí foi antecipando, né? Então, montar um conselho administrativo, montar um conselho de acionistas. No nosso caso, a gente não tem um conselho de sócios, conselho de família. A gente tem um conselho de acionista, de sócios, onde as decisões da família também ficam lá. Porque, na verdade, assim, ó, no nosso caso, eu cuido da governança familiar e o Jorge também. Então, eu sempre alinhei com ele todas as questões da família, né? A gente teve um comitê familiar que na época não deu certo, mas qualquer dia eu conto por que não deu certo. E estou tentando reativar esse comitê agora, esse ano. Porque agora a gente vê que seria... a gente iria conseguir usar muito mais eficiente a participação de todos os familiares. E as decisões, Fábio, estratégicas, né? Elas são todas tomadas dentro do conselho, né? Então a gente tem regras do que o gestor, o executivo traz para a gente, né? Do conselho administrativo, o que sobe para o conselho de sócios, né? Que tipo de decisão que sobe para lá? Então
tudo isso está muito bem separado, muito bem dividido, e aí a gente tem conseguido até hoje fluir muito bem. Nós já fizemos algumas versões de conselho, tá? A gente já tentou de um jeito, tentamos de outro, e essa é a beleza de uma família empresária, gente. A gente pode tentar, não deu certo? A gente faz de uma maneira diferente, vamos reinventar. Então, nós temos essa flexibilidade, né? Eu acho muito bacana. E a terceira geração, você está falando como é que a gente trabalha no processo decisório? No nosso caso, a gente já veio junto, né? Junto com a segunda geração. Então, não tem muito assim, tá super diferente agora do que era antes. Eu não sei dizer, porque a nossa transição, ela tem sido assim, a cada 2 ou 3 anos sai um da segunda. Então, tem sido assim, bem devagar e todo mundo caminhando junto. O que a Helena falou da questão das gerações trabalhando junto, gente, para mim é o melhor aprendizado de vida, é você poder trabalhar com o teu pai, é você poder trabalhar com o teu tio, é você poder aprender com eles, porque não tem jeito, gente. Eles trabalharam na fábrica, eles têm um conhecimento que a gente não tem. O meu pai tem um conhecimento de tudo que eu falo assim, nossa, né? Eu não tenho, eu não trabalhei, eu não tive lá no chão de fábrica, e meu pai teve, né? Então, assim, é muito aprendizado. E é a questão de respeito, da gente respeitar o conhecimento deles e eles respeitarem que às vezes a gente quer andar um pouco mais rápido e a gente encontrar um meio campo, né? E tudo dá certo, né? Bacana, né? Você está colocando pontos que ilustram muito vamos falar assim, o lado muito positivo de uma família que tem solidez, né, e confiança e segurança nas relações. Eu tenho certeza que tem gente que está nos ouvindo aqui e falou assim, poxa, mas contratar algum profissional de fora, nossa, se eu fizesse isso na minha família seria a Terceira Guerra Mundial, né? Tem gente que deve estar nos ouvindo e falar assim, poxa, mas se eu fosse tentar, né, nossa, se eu errar, eu não posso errar, né? E você está dizendo justamente que, poxa, se a base ela é bem montada, se vocês têm um alicerce que, no caso, é a família, né? Se isso está muito bem estruturado, vocês ficam mais flexíveis, né? Acho que tem muita conexão aí com as conversas que a gente já colocou também sobre inovação. Eu preciso, né? Porque o Fernando está aqui me chamando já há algum tempo, que nós temos comentários e perguntas que seguem lá no nosso chat. Fernando, por favor, compartilha com a gente aqui. Ô, pessoal, boa noite, né? Já 34 minutos, estou dando boa noite agora, porque o papo está muito bom aí, as histórias de vocês, né? Acho que primeiro comentário é que vocês têm fãs aqui, tá? Assistindo a gente, muita fãs das famílias, dos negócios e pessoais, tá? Então, muito bacana aqui o envolvimento que o pessoal está tendo. Eu tenho um primeiro comentário do Tiago, o Tiago Almeida, ele falou assim, Fernanda, a Jacto tem um livro sobre a história da família, seria legal a ler, falar um pouco disso, né? Acho que esse é um ponto. E aí tem uma outra questão, já para depois, para Helena, né? A Mariana, ela está falando assim, Helena, como foi o processo da família sair da gestão e ficar no conselho? Né? Então, a família saiu de fato da gestão, como se o processo é doloroso, foi tudo bem, né? Acho que é nesse sentido. Essas duas perguntas, depois vamos ver o que surge mais aqui. A gente já pode responder direto? Claro, por favor, Lê. Vamos lá. Bom, o livro... Tiago, um beijo, obrigada por estar aqui, meu amigo, maior dançador de forró. Gente, eu tenho, viu, um pezinho no forró que ninguém sabe de onde que veio, com essa japonesa aqui, né? Mas, enfim, o livro foi um projeto da terceira geração, porque o meu avô tem um vídeo, o meu avô tem vários livros, e tinha muita coisa falando do meu avô, né? Mas a gente viu que quem carregou o piano nos 40 anos seguintes, dos 70 anos da Jato, foi a segunda geração. Então, a gente achou que nada mais do que certo, né? A gente poder trazer essa homenagem para eles. Então, junto com eles, nós escrevemos esse livro, a jornalista Marília, que trabalhou junto com a gente, Marília Camargo, e ficou um livro muito bacana, contando a história da segunda geração, contando um pouco da participação da terceira geração,
E essa é uma das maneiras da gente poder perpetuar as histórias e os valores, né? Você vai falar disso depois, mas então, tem várias maneiras de a gente perpetuar os valores. Depois eu falo, né, Fábio? Combinado, Ale. Vamos ouvir um pouquinho, então, a Helena? Tá, é uma ótima pergunta essa. Você sabe que eu nunca, na realidade, perguntei para os meus tios como foi quando eles saíram da gestão. Eu imagino que eles tenham sofrido um pouco, né? Porque eles estavam já desde os 18, 19, 20 anos trabalhando nos negócios, eles são todos engenheiros de formação, então, para eles, aquilo ali devia ser a vida deles. Mas eu também acho que, apesar do sofrimento, nesse momento que eles saíram da gestão e a gente começou a criar as governanças, e a gente começou, na realidade, a receber, a gente começou a ter a entrada das mulheres da terceira geração mais para perto do negócio e a entrada da quarta geração através do Conselho de Família. Então, eu acho que essas duas coisas foram se equilibrando. Foi também um momento de renascimento, de ressurgimento de algumas coisas. Então, eles estavam sozinhos antes na gestão. O meu avô já tinha passado o bastão muito cedo, né? Ele deu esse voto de confiança para os meus tios e eles estavam talvez se sentindo também um pouco solitários. Eu não sei nem se eles pensam nisso, mas eu estou pensando por eles. E aí eu acho que no momento que as mulheres entraram, as irmãs dele e a quarta geração também, os mais velhos da quarta geração, começaram a entrar no conselho de família, eu acho que eles sentiram também um alívio, né? De poder estar talvez dividindo aquela responsabilidade que eles tinham, que estava ali toda centralizada neles. Então eu acho que foi uma coisa assim meio agridoce, e que eu acho que se perguntar para eles hoje, eles estão super bem no conselho de administração, assim. Também teve a fase de transição, né? Eles estavam no conselho, mas era um conselho que era todo dia, 7 dias por semana. Então, eles acharam também a forma deles de sair totalmente da gestão. E eu acho que eles estão muito felizes no lugar acima da Copa das Árvores, onde eles estão hoje. Muito bem. Fernando, você tem mais questões aí? Tenho sim. Obrigado as duas aí. O pessoal está gostando, viu, pelas reações. Acho que tem uma pergunta, não foi direcionada para nenhuma das duas, foi do Leandro, que é como conduzir a profissionalização da organização, evitando conflitos com a gestão familiar. Acho que as duas já colocaram aí os pontos das estruturas de governança, né? Então, os conselhos, o papel dos conselhos, mas se tiver algum aspecto adicional aí a ser adicionado, tiver algum outro ponto para vocês colocarem, fique à vontade. E aí tem uma outra questão também do Ricardo Roldão, que é como engajar a terceira geração, né? Então, na verdade, eu acho que talvez foi mais para a Alessandra essa, mas colocando para a Helena para a quarta geração aí, que acho que é o desafio, né? Qual que era a primeira mesmo, Fernando? Como conduzir a profissionalização, evitando o conflito com a gestão familiar, né? Que acho que essa coisa de trazer o profissional de fora e conseguir conviver com esse modelo familiar. Como evitar conflito? Eu acho que assim, se todo mundo sabe qual que é o seu papel, se os papéis estão bem definidos, né? Se o executivo, o gestor, ele entende qual que é o papel dele, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe onde trazer as questões, não tem tanto conflito assim, né? Aqui a gente sempre tenta, dentro do conselho, entrar com consenso. Gente, eu não estou falando que é um mar de rosas, que não tem briga, que não tem discussão. Não é isso. Mas você, pelo menos sabendo, cada um sabendo a expectativa dos lados, qual que é a expectativa dos acionistas, expectativas do gestor, entendeu? Você conseguir conciliar isso, as coisas são mais fáceis de serem decididas. E aqui a gente sempre tenta decidir por consenso, né? E aí a gente aprendeu com o pessoal da Terra Viva com o consentimento também, que muitas vezes eu não estou totalmente de acordo, mas eu dou o meu consentimento para a maioria dessa decisão, né? Para depois não ficar falando, mas eu não concordei com aquilo lá no Gunona, eu não, né? Então, para evitar esses, né, picuinhas, né, essas probleminhas, porque a gente, numa empresa familiar, no final das contas, o que gera maior problema são as picuinhas, vocês sabem, né? Não é tanta gestão, não é tanta as coisas da empresa, mas são os mal entendidos da família que gera mais problema, viu? E não que a gente tem problema também, só que a gente tem aprendido a trabalhar com o passar dos anos os nossos problemas. Acho que isso é muito importante. E sobre o engajamento da terceira geração, difícil.
Gente, é difícil. Não é fácil. Eu fui a coordenadora e em 2002, quando a gente começou com a Hoft, o trabalho de desenvolvimento do futuro acionista, eu tinha um outro emprego, eu estava em São Paulo, e aí eu comecei a participar desse programa e, conforme foi passando, a gente foi incentivado a gente cuidar do nosso próprio desenvolvimento, né? Então, eu, como terceira geração, a gente montou um comitê onde a gente que direcionava o que a gente acha que a gente precisa e que tipo de evento que a gente vai fazer. Então, e como engajar, uma das coisas foi, então, nós mesmos desenvolvermos e estarmos à frente do que a gente acha que a gente deveria estar aprendendo, né? Esse é um ponto. O outro ponto foi sempre tentando fazer coisas legais e interessantes para a terceira geração e não só business. Por quê? 19 primos, gente, fora os cônjuges, mais os, não fora, mais os cônjuges. Então, dava mais de 19 pessoas. Engajar todo esse povo para tá falando de empresa familiar, de futuro acionista, de coisas que às vezes as pessoas não entendem muito, ou que de repente não faz parte da competência dela, da carreira dela, é um grande desafio. Então, fazer alguma coisa naquela época era fazer uma happy hour junto, sair para comer uma pizza junto, ir para lugares, estados diferentes para poder se reunir. Então, assim, olha, quem fez a pergunta, se quiser, pega o meu contato. Eu tenho várias ideias que eu posso compartilhar com você de como a gente fez na Jato, mas eu quero passar a palavra para minha querida amiga Helena. Obrigada, Lê. Engajamento é uma coisa assim que é sempre difícil, né? Não importa a estrutura que você tem para dar apoio a todas as atividades que você imagina fazer, engajamento é sempre difícil porque você sempre está trabalhando com várias gerações. Então, você vai pensar, num programa de engajamento para engajar fulano, tem um que tem 70 anos, tem um que tem 30 anos, tem um que tem 10 anos e tem um que tem um mês. Então, assim, que eu acho que no lado da governança familiar, o que ajudou muito nesse engajamento foi a gente abrir os comitês do Conselho de Família para participação dos que estavam fora do Conselho de Família. Então, a gente começou a ter, na realidade, um engajamento muito maior da família. A gente tem hoje, eu acho que só 3 ou 4 pessoas que não estão participando de nenhum desses fóruns. E aí, através, na realidade, da participação desses familiares, a gente começa a entender melhor o que é que eles estão procurando, né? Eles vão dando ideias de um programa que eles gostariam de ver, eles vão dizendo, aquele encontro da família que a gente fez ano passado, vamos tentar melhorar aqui, melhorar ali. E aí eu acho que também as pesquisas de satisfação ajudam muito nisso, né? Claro que ela tem que ser muito bem estruturada, não dá para você começar a dar a voz a todo mundo, senão você não consegue decidir. Mas eu acho que toda vez que a gente faz um encontro, que a gente coloca ali uma pesquisa para a gente, de fato, medir o que é que as pessoas estão achando, a gente tem que ficar muito atenta a qual é a receptividade que essas pessoas estão demonstrando, né? Então, a gente vai adaptando, e aí essa adaptação é contínua, é perpétua. Toda vez que a gente faz um programa, do ano que vem, se a gente não mudar uma coisa ou outra, ele não vai ter o mesmo sucesso. Então, a gente é uma família muito grande, a gente também procura sempre ter esses momentos de lazer que são super importantes, né? A gente tem um evento por ano onde a gente inclui toda a grande família, como a gente chama, que aí já dá perto de 70 pessoas, e aí é lazer puro, a gente coloca o pessoal lá no final de semana inteiro, a gente vai para a casa de praia do meu avô, e aí eu acho que esse engajamento do lado social ajuda muito a família a querer estar bem e querer estar juntos no lado dos negócios, né? E aí, quando eu falo de engajamento da grande família, eu também estou falando de cônjuges, né? Eu acho que a gente, como família empresária, tem um pouco de trauma. Não coloco o cônjuge, vai que dá uma briga, né? Como é que eu vou falar para ele sair e tal? E eu entendo porque eu também sou assim. Mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça da gente, tem que fazer o que a Lê falou. Se der errado, tudo bem, vai lá e faz de novo. Então, a gente está começando a entender dentro do Conselho de Família que o engajamento da família vai também incluir o cônjuge e que o cônjuge é uma peça muito valiosa nisso, né? Então, nossa missão para aí 2021, 2022 é começar a puxar mais pela essa interação do cônjuge. Quem tiver dicas, eu preciso. A Lê já Cunhado é família, então. Cunhado é família, né? Até mesmo como é que a gente vai se definir, né? O nomear, né? A gente acompanhou várias discussões, como cônjuge, como agregado, como escolhido, enfim, né? Até mesmo como é que a gente vai se referenciar, às vezes é um pouco de dilema, um pouco de saia justa. Mas
muito bacana aqui. Acho que os comentários, né, de vocês convergem na importância de cuidar muito bem das relações. Pessoal, a gente já está já caminhando para a reta final, temos uma porção de perguntas, mas eu não posso deixar de passar para o nosso especialista, Eduardo Najar, que quer fazer uma colocação aqui para vocês. Najar, por favor. Obrigado, Fábio. Primeiro eu quero, ainda aqui no finzinho, né, agradecer a presença da Alessandra, da Helena, né, nosso convite. A gente fica muito honrado com a presença de vocês. Alessandra, preciso te dizer uma coisa. Eu fiz uma entrevista com o seu avô lá em Pompeia e foi muito interessante, porque faz muito tempo, né? Você vê que eu estou na estrada faz tempo, né? E isso que você fala relembra, né, a personalidade do teu avô. Isso é muito legal. Mas a minha pergunta para vocês duas é assim: a partir do bisavô e do avô de vocês, né, vão surgindo lideranças, né? E como é que essas lideranças surgem? Espontaneamente? Existe um processozinho? Como é que você pode, resumidamente, né, isso é dificílimo, né, resumir isso, né? Como é que foram surgindo essas lideranças até a de hoje, né? E você tem liderança na família, na empresa. A pergunta é longa, né? Mas se vocês puderem resumir, eu vou ficar contente. Obrigado. Viu? Najar, eu vou pegar carona na sua pergunta e vou, se me permitir, vou pegar carona de fato, porque acho que uma das questões que a gente também quer muito ouvir aqui, a Lê e a Helena, é sobre qual é o papel da nova geração em perpetuar esses valores. Então, se eu puder pegar carona, acho que a gente faria uma pergunta em dois aspectos, né? Como é que a gente vai ter as lideranças, né? E essas lideranças elas vão ou acontecendo ou sendo ali promovidas, e também qual é o papel da nova geração e, por consequência, dos seus líderes em perpetuar esses valores. Eu vi que a Lê já abriu o microfone, então vamos começar com você, Lê. Liderança, né? Você está falando dos líderes da família, né, Najar? E que legal, viu, saber que você entrevistou o meu avô. Meu avô era figurinha, viu? Líder na família, aqui no nosso caso, da segunda geração eu não posso falar porque todos eles trabalharam no negócio, todos eles tiveram a sua participação, né, a sua contribuição para os negócios. Da terceira geração, quando a gente fez esse programa, né, de desenvolvimento do futuro acionista, foi bem bacana porque as pessoas já, a terceira geração já começou a ver, né, onde de repente eu poderia ter alguma participação, mas na verdade o nosso programa ele é focado no papel do acionista e não no papel do gestor, né? E aí nós incentivamos que cada um realmente buscasse o teu caminho, procurasse a tua vocação, né? E busca o teu sonho, realiza o teu sonho, né? Que aí não fique pensando que você precisa voltar para o negócio da tua família, né? Vai na sua vocação, naquilo que você é bom e vai fazer, vai voar, né? E aí, então, por exemplo, um primo meu, né, falar do Ricardo, ele foi para fora, ele trabalhou, teve em 2 empresas multinacionais, né? E um dia na nossa Assembleia Geral, ele veio para a nossa Assembleia Geral, e ele ficou encantado com o nosso programa de voluntariado, com a área de responsabilidade social, tudo que a gente estava fazendo. E ele falou, gente, eu não tinha noção que a nossa família fazia tudo isso. E ele começou a ficar encantado e ele, num momento, ele falou, eu quero voltar, né? Eu quero voltar. E é claro que não é só eu quero voltar e vou voltar, entendeu? Tem que ter o espaço, tem todo um processo, a gente tem as regras de entrada, né, do herdeiro dentro da empresa, e tal. Então, acho assim, alguns, eles vêm por vontade, porque acho que a primeira coisa tem que querer estar aqui, né, Najar? Porque a gente está aqui, ó, no fim do mundo, tá? No interior de São Paulo, longe. Quem quer uma vida agitada, aqui não é o lugar, né? Aqui é muita tranquilidade, muita calmaria. Então, assim, tem que querer estar aqui, né? Querer contribuir, isso é um fato. Depois ele tem que ter competência, né? Para poder estar aqui, tem que agregar, porque senão a gente também não vai querer.
Mas, enfim, no meu caso, por exemplo, eu fui me destacando no lado relacional da família, e não tinha nada a ver com o negócio, apesar de eu ser formada em administração. Foi o lado de reunir a família, de ter muita ligação com os meus tios e muita ligação com os meus primos, e poder fazer esse vínculo entre as gerações, que é o meu maior papel, eu acredito, sabe? Conseguir unir a minha família e conseguir fazer essa ponte entre gerações. E falando dos valores, né, a perpetuação dos valores, Fábio, eu acredito o seguinte: valor não se cria, né? O valor já está lá. Você vive o seu valor. Todo mundo tem um valor. Você tem que olhar para dentro de você e descobrir qual que é o seu. Então, às vezes, você fala, vamos criar o valor. Não, gente, não cria valor, porque valor é uma coisa que te norteia e que faz você viver a sua vida. É a sua base, né? Então, na nossa família, meu avô já trouxe isso, a segunda geração vivenciou isso, a terceira também, e aí a gente ajudou, junto com a terceira geração, a colocar no papel, então, quais são esses valores que a gente vive. E a gente tem desde então a gente tem pensado em muito, como é que a gente perpetua isso? Na empresa, na família, é um desafio tremendo. Só que uma coisa que eu acho que é muito verdade, você não consegue perpetuar se você não viver os valores. Você tem que viver, porque ter na parede bonito e você fazer ao contrário, acabou, gente, morreu, você não tem mais valor, entendeu? Porque, né? Então, é aquele negócio mesmo de uma ação, às vezes, vale mais do que 1000 palavras, é você poder viver aquilo que você acredita, né? E como a gente perpetua isso, além de você viver, para mim, tem várias coisas que ajudam, no nosso caso, ter um livro, contar as histórias, o valor do vô, o valor do bisavô, o valor da segunda geração, contar as histórias. No caso, nós temos livros, temos vídeos, temos o memorial do meu avô, temos o museu do meu avô, são todas coisinhas que juntas, elas têm um poder muito grande de a gente ajudar a passar todo esse legado para frente. Acho que é isso. Que ótimo, Ale. Deixa eu aqui passar para Helena. Como é que a gente faz, Helena, para nutrir os líderes, né, na nova geração? E como é que a gente perpetua os valores? Como é que isso tem acontecido com a família de vocês? Tá, então, respondendo primeiro a pergunta da liderança, eu acho assim, que a liderança ela sempre surge de forma natural, pelo menos eu penso isso, só que eu acho que para a liderança surgir, você tem que ter um ambiente propício para aquilo. Então, quando você começa a ver a forma como as pessoas trabalham, quando você começa a estimular que os membros da família procurem o seu autodesenvolvimento e procurem estar o melhor preparados para a posição que eles vão ter, você vai vendo o surgimento dessas lideranças. Então, como você cria um ambiente fértil onde essas figuras vão aparecendo, né? Claro que às vezes também elas surgem por necessidade, às vezes uma pessoa morre do dia para a noite, você precisa estar numa posição que você não estava preparado para estar nela, mas aí eu acho que ainda assim a liderança é uma coisa muito nata, que óbvio que você tem que regar ela, você tem que estar procurando sempre se desenvolver, você tem que pensar, né? A liderança onde? Também você tem, dentro de uma família empresária, você tem várias instâncias de governança onde você vai ter liderança para diferentes quesitos. Então, é sempre importante a gente não esquecer de que também tem liderança na família, também tem liderança no almoço do domingo, no almoço de domingo da casa do avô, também tem liderança no conselho de família. E eu acho que quando você tem um ambiente onde essas lideranças, na realidade, podem se desenvolver, você começa a entender que você não precisa depender de uma pessoa para levar adiante o que foi criado. Que, na realidade, além de que essa uma pessoa ela não pode se virar em 100, essa diversidade dos pontos de vista que a gente comentou, que eu acho que no início da nossa conversa, é uma coisa muito rica, né? E na hora que você começa a abrir esse ambiente para as pessoas conviverem, você começa a ver que tem vários estilos de liderança que podem dar certo em conjunto, eles podem ter sido totalmente diferentes dos estilos de liderança dos nossos pais e avós, mas que elas podem dar muito certo. E aí a segunda pergunta que você fez, que foi em relação aos valores, né? Como é que você perpetua os valores através das gerações? Eu acho que é o que a Ale falou, eu acho que é você tendo exemplos dentro da sua família. Você sabe que as pessoas da sua família são corretas, você sabe que elas fazem o negócio de uma forma correta, você sabe quais são os valores que trouxeram a sua família até aqui, e aí você vive esses valores e esses valores servem de bom exemplo. Claro que é sempre bom ter esses valores documentados, né, no protocolo da família, pega uma oportunidade aí de trabalhar os valores com as crianças,
e estar sempre revisando os valores, porque em algum momento também eles, às vezes, deixam de ser tão relevantes, né? E a gente, em 2016, fez um trabalho bem interessante entre a terceira e a quarta geração, que aí eu fiquei pensando na minha cabeça, Cacilda, isso aqui vai dar errado, não vai ter nenhum valor em comum. E eu fiquei super surpreendida e super emocionada que 95% dos valores da quarta geração eram compartilhados com a terceira geração. E aí eu fiquei naquele momento pensando, cara, eu acho que é para isso que eu sirvo, né? Para trabalhar através do conselho de família, para fazer com que esses valores sejam passados adiante. Claro que novos valores podem entrar, mas para a gente nunca esquecer, de fato, de onde é que a gente veio, para a gente sempre estar unido enquanto família, sempre estar por trás desse negócio, tentando gerar o máximo de riqueza possível, o máximo de transformação possível. Sensacional. Eu adoraria continuar essa conversa aqui, tá muito bacana. Pena que o nosso tempo aqui chegou ao término. Acho que cumprimos, né, com o nosso papel aqui de compartilhar essas experiências, as visões, as histórias de vocês. E mais uma vez, Ale e Helena, muito obrigado por aceitarem prontamente aqui ao nosso convite, a se disporem a ter as conversas todas de preparação. Foi espetacular, né? Eu fico aqui com a vontade de que vocês possam retornar aqui tão logo seja possível, tá? Eu quero também agradecer a todos vocês que nos acompanharam e fizeram as suas perguntas, os seus comentários. Aliás, vocês duas têm um fã-clube mesmo, né? Eu dei uma espiadinha ali nos comentários, não consegui ver, mas, poxa, tem um fã-clube mesmo, né? Então, quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente. Sigam as nossas publicações aí da YouShare.online. Na semana que vem, nós teremos mais uma live daquela série nossa Acontece nas Melhores Famílias. E o Fernando, que está aqui com a gente, e a Júlia, vão tratar do tema sucessores e suas armadilhas. Esse é o tema, então, da semana que vem, e estamos aqui também preparando os nossos próximos webinários. A gente já viu ali que tem contribuições das que assistiram a esse webinar de hoje, então, que ótimo, pessoal, essa é a nossa missão, né? A gente quer compartilhar cada vez mais das histórias, das experiências vividas, né? Porque a gente entende que isso amplia os horizontes das famílias empresárias. Então, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês. Boa noite, obrigado. Obrigado, pessoal. Fechou lá, né?